Bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Para Toda Hora Vlog. Gente, o vídeo de hoje, ele é um assunto que Deus tem falado demais ao meu coração, vocês não têm noção. É um vídeo sobre algo que eu tenho lido e estudado recentemente, por mais de um mês, que eu li esse livro, no caso, que é o livro Kryptonita, do John Bevere. E um dos assuntos que ele aborda nesse livro maravilhoso, muito bom, leiam, é sobre a santidade. E sendo muito sincera, eu acho que até eu ler esse livro, eu não tinha visto o quão importante é a santidade. Porque, sendo novamente sincera, não é algo que é tão, batido no martelo nisso, entende? É algo que tem meio que sido esquecido na nossa sociedade, nos jovens cristãos de hoje em dia. Isso devido a um certo trauma, um certo receio que foi feito no passado, porque a santidade, ela não foi abordada de uma forma certa, ela não foi abordada na sua plenitude, ela foi abordada de uma forma legalista. Pra quem não sabe o que é legalista, é uma forma, muito religiosa, algo muito regrado. Cara, se você não cumprir isso, você vai pro inferno agora. Tem salvação, mas pra você não. Só que não é assim que se faz, não é assim, não tem nada a ver com isso, a santidade, essa coisa religiosa, regra e etc. Não é assim, isso acabou que amedrontou todo mundo hoje em dia, praticamente, entende? E acho que, quando a gente se converte, tenho certeza disso, tá na Bíblia, a gente tem que ter o arrependimento, e o arrependimento não é só Deus, desculpa porque eu menti, matei, roubei, sei lá o que eu fiz no passado, não, desculpa por isso. Não é apenas um pedido de desculpa, e sim uma mudança de mente, é um perdão. Não é só me sinto culpada pelo que eu fiz no passado, mas não tenho nenhum compromisso de não fazer isso no presente. Não é isso. O arrependimento, a conversão verdadeira exige esse arrependimento, que é a mudança de mente, a mudança de vida. Você decide não praticar os seus atos do passado. Você decide não mentir mais e etc. Para nós sermos cristãos, a gente não pode trazer conosco comportamentos do passado, comportamentos da nossa vida antes de Jesus, comportamentos que não condizem com a nossa vida cristã. Isso não pode acontecer, porque aí não teve tanto arrependimento, assim no caso. E o arrependimento é justamente a decisão de não praticar mais aquelas coisas. E Paulo, ele fala que quando a gente entrega a nossa vida de Jesus, a gente não precisa ser mais escravo do pecado. Ou seja, parar de ser escravo do pecado é uma escolha. Você tem que escolher isso. Nós já somos livres, nós podemos viver livres em Cristo. Ele fala, vocês não precisam mais ser escravos. É uma escolha que você tem que fazer diariamente, entende? E Jesus, a gente tem que lembrar disso, o quão santidade é importante, porque Jesus, ele está voltando para uma igreja santa, uma igreja sem ruga. Eu acho que às vezes a gente esquece dessas características da igreja e só segue o baile assim normalmente, entende? Existem dois tipos de santidade, a posicional e a comportamental. Em Efésios 1:4 fala o seguinte: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Ou seja, nós somos santos perante Deus. Nós somos irrepreensíveis aos olhos dele. Essa é a nossa posição. É a posição que ele, sendo tão top, maravilhoso, perfeito, nos botou nessa posição. Só que a gente acaba, tô na posição de santo, tá tudo bem, suave. E a gente acaba se esquecendo da outra parte da santidade, que é a comportamental. 1 Pedro 14:15 fala, em 1 Pedro 1:14-15 fala assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Ou seja, antes de Jesus, a gente vivia na ignorância de não saber a nossa posição de santo. Agora que nós nos convertemos, agora que nós entramos nessa vida cristã, nós já temos sabedoria, não somos mais ignorantes perante isso. E no momento que a gente conhece, a gente tem conhecimento dessa santidade, nós devemos viver com um comportamento que essa posição exige de nós. Hebreus 12:14-15 fala assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Vocês percebem que está falando, busquem a santificação, pois assim vocês verão a Deus. Esse ver a Deus tem a ver com intimidade, tem a ver com você estar imerso na presença de Deus de uma forma diferente. Nós somos nações de sacerdotes.
E o sacerdote, na época passada, ele tinha permissão de estar no átrio da presença de Deus. Mas para ele estar lá e ele viver, ele tinha que ser santo. Nós somos sacerdotes, mas para a gente entrar no átrio da presença de Deus e descobrir suas intimidades e seus segredos mais profundos, nós temos que ser santos. E nós temos permissão de estar na presença dele. Só que se eu quiser ir mais fundo, tipo, no meu TSD eu tô na presença dele, mas se eu quiser ir mais fundo, eu tenho que buscar essa santidade genuína, sabe, gente? Porque nós somos filhos de Deus, sabe? Só que no momento que a gente busca estar nessa santidade, na presença dele de uma forma íntima, passamos do status de servo para os status de amigo, sabe? Você não conta os seus segredos pro seu servo. O servo não sabe o que está acontecendo na sua casa. Agora um amigo, ele sabe. Um filho, ele sabe. Mas, Cília, nós somos filhos de Deus. Então a gente tem acesso à intimidade com ele. Sim, nós temos. Vamos lembrar o que Paulo disse em Gálatas 4:1. Ele fala assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Então, nós somos herdeiros com Cristo, mas enquanto nós não estamos na intimidade com Deus, nós não estamos maduros em Cristo, nós nada nos diferenciamos de um servo. Ou seja, a gente não sabe, um servo ele não sabe o porquê que o Senhor faz aquelas coisas. Ele não sabe. Agora, um amigo, um filho, amigo ainda, ele sabe. Ele sabe o motivo do Senhor estar fazendo aquelas coisas, entende? Então, a santidade, ela é uma escolha de estar cada vez mais imerso na presença de Deus. E lembra daquela música, Só quero ver você, sabe? Ele fala assim: quando eu te vejo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Ou seja, quanto nós mais buscamos a intimidade com Deus, nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Ele, que isso é santo. Deus é o quê? Santo. Diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Se a gente anda com Cristo, se a gente busca a intimidade, nós vamos querer praticar a santidade. E o John Bevere, ele fala assim no livro dele: a santidade, ela não é um fim em si mesmo, ela é a porta de entrada para maior intimidade com o Senhor. Se eu sou sacerdote, eu tenho que buscar ser santo. E como é que eu busco essa santidade? Como é que eu me torno santo? Através da graça. Por isso que em Gálatas, Paulo fala, cara, não deixa ninguém longe da graça. Como é longe da graça? É longe do saber que Deus te capacita. Não deixe ninguém pensar que Deus não capacita, não deixe ninguém pensar que ele não pode ter a ajuda de Deus para fazer algo, entende? Através da graça nós nos tornamos santos e através da santidade nós nos tornamos cada vez mais íntimos do Senhor, entende? Porque buscando a santidade nós veremos Ele. Ou seja, a santidade é só para quem quer mesmo ter intimidade com o Senhor. Decide ter mais intimidade com Deus. Então você acaba buscando Ele mais, você acaba se esforçando e você acaba se tornando cada vez mais parecido com Ele. E tenta no seu dia a dia ser santo, praticar a santidade, se diariamente não se render ao pecado. Não é fácil, por isso que a graça, ela nos capacita para isso, sabe? Você vai errar? Você vai errar. Presta atenção nesse negócio que eu vou falar. Nós vamos errar, nós vamos continuar errando, porque nós somos pecadores, nós temos a carne, sabe? Mas olha como Deus, ele é maravilhoso, como ele é maravilhoso mesmo. Quando um médico, por exemplo, ele erra, ele deixa de ser médico? Não. Ele continua sendo médico. O futuro dele é definido pelo que ele faz com esse erro dele. Se ele não liga pro erro e não leva isso como aprendizado, se ele não se arrepende desse erro, ou se ele se levanta e tenta não cometê-lo novamente. Isso é com a gente. Nós somos santos, nós temos a posição de santos. Nós erramos, nós deixamos de ser santos? Não. Mas o que a gente faz com esse erro que define o nosso futuro? Se eu errar e eu me levantar e eu me arrepender, sabe que quando nós nos arrependemos, Deus joga o nosso pecado no mar do esquecimento. Nós não vamos deixar de ser santos. E se nós nos arrependermos, é como se a gente nunca tivesse feito aquilo. Logo, presta atenção. Digamos que é uma linha. E toda vez que eu peco, essa linha, uma parte dessa linha vai para baixo. Do mesmo tamanho, porque pecado é igual. Essa parte dessa linha vai para baixo. Mas quando eu me arrependo, Deus esquece desse pecado. Então a parte vai para cima. E Deus quer voltar para uma igreja santa. Digamos que a igreja santa seja essa linha aqui. Sem rugas, sem sujeira, totalmente limpa. E nós erramos e a linha vai para baixo. E nós se arrependemos e a linha volta pro canto. Nós erramos, a linha vai para baixo. Nós se arrependemos, a linha volta pro canto. Entende? O que Deus quer? Ele quer voltar para uma igreja
que esteja exercendo o comportamento de santidade que sua posição determina. Não fique com medo, eu errei, deixei de ser santa, etc. Não, cara, você continua santo, porque nós temos a santidade posicional. Agora, você tem que decidir exercer diariamente o comportamento de santo. Busca por santidade não é para as pessoas que querem mostrar aos outros que eles são os bonzão, perfeito. Essa busca por santidade não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com cada vez mais você querer no seu TSD, no seu secreto, você buscar uma intimidade com o Senhor. Santidade também, como a gente já sabe, né, isso é óbvio, é cumprir os mandamentos dele, é diariamente tentar obedecer os mandamentos dele, entende? Busquem isso, gente, busquem ser santos, porque isso é a coisa mais importante, mas lembre que por vocês não dar certo, é pela capacitação de Deus, cada vez mais intimidade no secreto você buscar isso, viu? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente na rede social. Um beijo e até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.